Olá, muito bom dia para você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa universidade corporativa de inteligência emocional, o nosso ambiente diário de prosperidade. Para nossos alunos aí, Naldina e outros alunos de Portugal, já é boa tarde, já é meio-dia em Portugal, meio-dia e 12 em Portugal. Ontem teve um lançamento de um foguete, tem astronautas aí no espaço, né? Então nem sei qual é o horário que eles estão lá, mas se eles estiverem conectados na prosperidade, eles estão aqui no ICP Academy. Porque o ICP Academy é o movimento diário de prosperidade. Então, um grande abraço para você que qualquer hora do dia, da noite, da madrugada que estiver assistindo essa aula também no gravado. E para que nós possamos prosperar hoje, vamos estar aqui com a Taline Menezes, empreendedora, especialista em mídias digitais e também é mentora de mulheres, mentora de negócios. E hoje Taline estará aqui trazendo para nós sobre como se tornar um MEI. Para nossos alunos de Portugal, aí a legislação pode ser diferente, mas o entendimento com certeza deve trazer um ganho de conhecimento também. MEI aqui no Brasil é microempreendedor individual, ou seja, legalizar o seu negócio. Não é isso mesmo, Taline? Bom dia, Taline Menezes! Bom dia! Como é que vocês estão? Aqui, não sei, acho que Portugal também, mas aqui já é véspera de feriado, não é isso? Então, estou vendo aqui só 7 alunos no ao vivo. Acredito que o pessoal está viajando, mas desde já, já desejo uma feliz Páscoa, tá bom? Para todos. E vamos para nossa aula. Hoje eu quis trazer para vocês um assunto que ele é um Mesmo assunto desejando de. a você, professora, Feliz Páscoa. Ah, obrigada, Maria Helena. Sejam todos Negreiros bem-vindos. e família. E a família do ICP Academy, né? Amém. É, Hoje eu quis trazer para nós, nessa manhã aqui, 2 de abril, iniciozinho do mês, um assunto mais voltado para a formalização de negócios, né? A gente conversa muito aqui sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre marketing, a gente conversa muito sobre esses assuntos, mas e a parte formal, né? Como é que eu faço? Como é que a gente faz? A gente também teve uma aula, ano passado sobre registro de marca, né, Negreiros? E aí, se alguém tiver interesse também de assistir essa aula, o Negreiros pode colocar o link lá para vocês no grupo, e aí vocês podem assistir essa aula, que é uma aula também muito importante para você registrar aí a marca, o nome da sua empresa, e você não ficar na informalidade, não é isso? Então, eu sei que tem muita gente que empreende, acaba empreendendo em casa, né? Começa ali com algumas vendas, mas não se formaliza. E às vezes não se formaliza por algum medo, alguma situação nesse sentido. Eu quero perguntar para vocês, alguém de vocês aqui tem a conta Gov, que essa conta Gov seja ouro ou prata e que não é MEI, que poderia me conceder o seu acesso só para mim entrar aqui e fazer o processo de formalização. Só um exemplo, tá? Nós não vamos abrir o seu CNPJ. Vai ser só um exemplo na prática. Eu não consigo utilizar o meu porque eu já tenho outro tipo de CNPJ. E aí, por ter outro tipo de CNPJ, eu não consigo abrir, fazer essa execução do exemplo do MEI. Alguém? Ninguém tem a conta Gov?
Alguém aqui tem a conta Gov? Edinalva, bom dia. Oi, Amparo, você consegue compartilhar aqui comigo o seu login da conta Gov, só para a gente fazer aqui uma demonstração? Vamos lá. Enquanto alguém tenta passar a sua conta Gov, nós vamos compartilhando aqui o nosso material. Então, a gente vai falar hoje como se tornar um MEI, tudo que você precisa saber para sair aí da informalidade, regularizar o seu negócio e você crescer com segurança. Eu sempre gosto de falar que existe um processo que diferencia, né, o informal do empresário, ou uma pessoa que prospera da pessoa que não prospera, que é a mentalidade. A mentalidade é que vai designar isso. E aí, quando a gente fala também de abrir CNPJ, muitas Muitas pessoas acabam dizendo, não, eu vou pagar imposto, não sei o quê, não vai dar certo. E não sabe o poder de você ter um CNPJ, né? De você se tornar uma pessoa jurídica. E esse processo, ele começa aqui na mentalidade, na forma como você vai se ver. Quando a gente tem uma mentalidade informal, a pessoa sempre fala assim: ah, eu vendo assim mesmo, sem CNPJ, ela não tem controle das suas receitas, ela tem medo de imposto, e de burocracia, e aí ela também fica sem acesso ao crédito e a vários benefícios aí que o próprio MEI, esse tipo de CNPJ, ele traz para esse empreendedor, que ele pode ser MEI. Então, essa é uma mentalidade informal que a pessoa ela não avança e ela prefere viver ali na informalidade, né? E aí nós temos a mentalidade de empresário. São mentalidades completamente diferentes. E eu até digo, se você tem um negócio, você não tem que se enxergar só como um profissional ou só como um vendedor. Você tem que se enxergar como uma empresa. A sua mentalidade, ela precisa ser de empresário ou de empresária. Então, na mentalidade de empresário, é CNPJ registrado e ativo. São pessoas que trabalham mesmo o controle financeiro mensal, tem acesso a empréstimos e licitações e tem proteção previdenciária garantida. Então, a nossa mentalidade nesse processo precisa mudar. Se você tem um negócio, você precisa se enxergar como um empresário, não apenas como um negócio pequeno, não só como um profissional, mas se você tem um negócio, você é uma empresa. Você precisa se enxergar como um empresário ou empresária. E como foi que surgiu o MEI? O MEI, que é o microempreendedor individual, foi uma lei complementar de número 128/2008, que entrou em vigor em julho de 2009, com esse objetivo de tirar milhões de trabalhadores da informalidade,
Então, o MEI, ele é um caminho mais fácil, mais barato, mais acessível para você se tornar empresário aqui no Brasil. O que que é o MEI? Quem é? O MEI, ele pode ser o trabalhador autônomo ou pequeno empreendedor que quer se formalizar como pessoa jurídica de uma forma mais simplificada. Qual é o limite de faturamento que esse MEI, né, que esse tipo de empreendedor, empresário pode ter? O MEI. Até R$ 81.000 no ano você pode faturar. Esse é o limite de faturamento para o MEI, para o MEI geral. Ou 251.600 no ano para o MEI caminhoneiro. Então, nós temos o MEI geral e nós temos o MEI caminhoneiro. Quem é caminhoneiro pode sim abrir o seu MEI. E esse MEI, ele pode também ter o funcionário. Então, ele pode ter até um empregado, um trabalhador, um empregado, um colaborador registrado com salário mínimo ou piso da categoria. Então, quem é MEI também pode ter um funcionário. As atividades. Para você ser MEI, são mais de 600 atividades permitidas, de cabeleireiro, a programador, a doceiro, a design, a eletricista, diarista. Então, são várias atividades que são permitidas ser MEI. Quais são os benefícios e obrigações do MEI? Quais são os benefícios? O Taline, MEI, ele continua no tem primeiro aposentadoria. slide, viu, Taline? Oi? Tá, continua no primeiro slide. Já mudou os slides? Mudei, faz Agora. a hora. Não tava passando, não. Eu estava falando desse aqui, que é o MEI, né? Quem é o limite de faturamento, que é de 81.000 no ano para o MEI geral e até 251.600 no ano para o MEI caminhoneiro. E que pode ter até um funcionário, o CNPJ MEI, que são mais de 600 atividades permitidas, né? De cabeleireira, programador, doceiro, design, diarista, eletricista. São várias atividades. E aqui nós vamos conhecer quais são os benefícios e as obrigações de um MEI. Primeiro, os benefícios. O MEI, ele tem direito à aposentadoria por idade ou invalidez. Ele tem auxílio doença e salário maternidade. Ele tem pensão por morte para a família. E também tem acesso ao crédito com CNPJ. Inclusive tem vários, como é que eu posso dizer? Vários bancos e várias ações do próprio governo mesmo que libera o crédito para o MEI com juros assim mais baixos. Então, se você tiver precisando de um empréstimo aí para o seu negócio, você pode adquirir, você sendo MEI, por um crédito bem mais baixo do que é oferecido no mercado, e você pode ter acesso a esse crédito. Eu não sei aí em São Luís, mas aqui em Teresina, inclusive, eu estou até participando, abri um programa do governo que é o Acredita, que são cursos em parceria com o Instituto Federal. Então, aqui está sendo feito com o Instituto Federal do Piauí, e são cursos gratuitos para a população. E quem está participando são, assim, pequenos empreendedores, né? Porque são cursos de mecânica para motos, eletricista, aí tem marketing digital, aí tem de doceira também. Tem vários cursos, assim, para a pessoa poder empreender. E aí, com isso, o aluno que participa no final do curso, ele tendo interesse em abrir o seu negócio,
ele vai ter acesso ao crédito, né? Ele pode fazer um empréstimo com uns juros de 0,5. É bem baixinho o juros só porque ele participou desse programa Acredita. Então, são algumas ações que o próprio governo também faz para fomentar isso, né? Então, você se regularizar e querer se abrir seu MEI, você tem essas vantagens. E também você pode emitir nota fiscal através do seu CNPJ, MEI, e você também pode participar em licitações públicas, você sendo MEI. Uma pergunta que me fazem, eu vou contar aqui para vocês. Eu sou funcionário público, digamos, da prefeitura, e eu posso participar da licitação pública da minha prefeitura? Por lei, não pode, tá bom? Você não pode fazer isso, porque senão pode ser algo declarado como cargo público, ou você ferir também a legislação. E, enfim, pode dar alguns problemas, tá? Me fizeram também ontem uma pergunta assim, professor, eu sou CLT e eu posso trabalhar dentro da empresa como CLT e posso ter o MEI para prestar algum tipo de serviço? No ramo privado você pode, não tem nenhum problema, certo? Você sendo CLT e querendo abrir o seu MEI para prestar serviço aí para sua empresa que trabalha ou para outras empresas. Das obrigações. Quais são as obrigações desse tipo de CNPJ, que é o MEI? Você precisa pagar a DAS mensalmente, né, até o dia 20. Então, que é um boleto, que é o imposto, o único imposto que o MEI paga é um único valor. Então, todo dia, até o dia 20, você precisa. Todo dia não, todo mês, até o dia 20, você precisa pagar esse boleto da DAS. Nós temos também a DASEN, que é uma espécie de relatório anual que você precisa fazer para enviar. E a DASEN é esse relatório de receitas brutas. Você precisa registrar as suas receitas brutas que você teve, tanto ao longo do mês como ao longo do ano, certo? E você precisa emitir nota fiscal quando exigido. Falando aqui dos valores, qual é o valor que o MEI ele precisa pagar todo mês? É esse valorzinho aqui de R$ 87. É uma taxa única, apenas R$ 87 todo mês. O MEI caminhoneiro, já o MEI caminhoneiro, ele deve pagar R$ 199, né? E quase R$ 200 por mês. Então, essa é o valor que a gente paga mensalmente. Nota fiscal. Quando é que eu devo emitir? Para que que serve? Primeiro, você deve emitir quando é obrigatório, né? Então, ao vender para outra pessoa, para outra empresa, uma pessoa jurídica, por exemplo, nesse caso é obrigatório, independentemente do valor, você emitir nota fiscal. Pessoa física não é obrigatório para vendas de consumidores finais, mas caso se o cliente solicitar, você pode emitir a nota fiscal. E para que que serve? Serve para comprovar a transação. Então, garante credibilidade, é exigida em contratos e licitações e protege você e o cliente. E o bom da nota fiscal também é que você pode guardar o registro para que você possa ir controlando as suas vendas, né, que você fez no mês. E o MEI ele tem três tipos de nota fiscal. Tem a nota fiscal de serviço eletrônica, que é usada para quem presta serviço, como cabeleireiro, design, consultor, que é emitido pelo portal da prefeitura.
Nós temos a nota fiscal eletrônica para quem vende mercadorias e produtos, e é emitida aí pelo sistema da Cefaz, que é estadual. E nós temos a NFCE, que é a nota fiscal do consumidor, para vendas diretas ao cliente final no balcão ou delivery, que é mais simples e rápida. Nós temos um passo a passo para abrir o MEI. Professor, Oi. é Kátia aqui. Quem é da área da estética é, emite, né, a nota fiscal e qual é o tipo de nota fiscal? É essa de serviço. Essa nota fiscal de serviços eletrônica. Essa daqui, ok? Sim, professora, obrigada. Então, quem é da área da estética, a gente pode ter o nosso MEI, né? E aí, toda vez os meus procedimentos, por exemplo, né? Se a cliente pedir, aí eu posso estar emitindo a nota fiscal, certo? Isso, exatamente. Pronto. Então a gente tem um passo a passo aqui para abrir o MEI, né? Por onde é que você deve abrir? Ponto simples. Você mesmo pode abrir o seu MEI, o seu CNPJ, tá? É bem simples. Mas caso você ache que precise de ajuda, um local que você pode procurar é o Sebrae. O Sebrae, eles têm um local lá especializado só para esse processo de abrir o CNPJ MEI. Então, você pode procurar o Sebrae. Nas cidades do interior, existe como é que eu posso dizer? Não é nenhum órgão, mas vou falar o nome, é a Sala do Empreendedor, que é uma função ligada aí à prefeitura da cidade, onde tem a Sala do Empreendedor, e lá tem um profissional responsável para orientar os empreendedores, para abrir o CNPJ MEI. Então, se você tiver em alguma cidade, né, aí do interior aqui do Brasil, na sua cidade provavelmente tem essa sala do empreendedor que é para ajudar vocês nesses processos com o CNPJ, tá bom? E além de que podem receber cursos também. Então, tem esses dois lugares que podem dar esse suporte. Voltando aqui. Então, o primeiro passo é você acessar esse seu Gov. Lá dentro do Gov, você pode digitar abrir o MEI, e aí ele vai lhe levar para a página. Você vai preencher os dados. Era isso que eu queria fazer com vocês aqui no ao vivo, mas eu acho que eu não vou conseguir. E aí, quando você preenche os seus dados e você confirma, você vai emitir isso aqui, né? Vai baixar para você esse documento que é o CC-MEI. O que que é esse documento? É exatamente o seu registro do seu CNPJ, que você abriu o seu CNPJ, que agora você é uma pessoa formalizada e agora você é uma pessoa jurídica. Dependendo da sua atividade, você vai precisar de um alvará da prefeitura, a gente já já vai falar sobre isso. E aí depois é só iniciar suas atividades. Então, o processo de você abrir o seu CNPJ, ele é 100% gratuito, ele é online, leva aí menos de 10 minutos e você pode acessar aqui o gov.br/MEI.
E aí é só seguir o passo a passo para você preencher lá as informações e abrir aí o seu CNPJ. Pergunta importante: o MEI precisa de alvará? Aí depende. Depende da sua atividade, né? É, o MEI, uma das coisas que é muito boa para o MEI é essa lei da liberdade econômica. Então, atividades consideradas de baixo risco podem funcionar sem alvará prévio, apenas com sua declaração automática, que foi aquele CCMEI, que é o documento que gera no final, quando você abre o seu CNPJ. Então, a atividade de baixo risco não precisa do MEI. Trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês, para a gente poder entender. O primeiro exemplo é o caso um, que é o caso da Maria, que ela é uma doceira. Maria vende doces pelo Instagram e produz em casa. Sua atividade envolve alimentos, então pode precisar de licença da vigilância sanitária, que é uma autorização municipal para produção em residência. A atividade é de risco médio alto e é necessário um alvará. Então, para esse tipo aqui de atividade, que é de ramo alimentício, ela vai precisar de um alvará que é emitido pela prefeitura, ok? Nós temos aqui o nosso caso 2, que é do João, que ele é uma espécie de consultor, gestor de tráfego, que João trabalha 100% online, sem atender o público presencialmente. Sua atividade é considerada de baixo risco e pode ter dispensa automática de alvará, apenas declaração no ato da abertura. Então, aqui no caso do João, não precisa de alvará. Ele vai precisar do quê? Só da sua declaração, que é o CCMEI, que é aquela declaração que é emitida após a criação do seu CNPJ. Então, é bem fácil e rápido aqui para regularizar e iniciar suas atividades. Então, uma coisa que você precisa pesquisar é se sua atividade, qual é o risco dela, se é médio, alto. Se for considerada de risco médio alto, você vai precisar de um alvará. Como é que você pode saber se precisa de alvará? Consulte sua prefeitura, né? Cada município aí tem as suas próprias regras, né? Lá tem o setor de alvará ou de fazenda municipal. É nesse setor que você pode procurar para você entender se a sua atividade é de baixo risco ou de médio ou alto risco, se precisa de alvará. Verifique, né, o nível de risco da sua atividade e confira a vigilância sanitária. Meu slide está aparecendo para vocês. E confira a vigilância sanitária, né? Se sua atividade envolve alimentos, saúde, estética, consulte a vigilância sanitária para entender as exigências específicas para cada uma dessas áreas, ok? Então, facilidades aqui exclusivas do MEI. O MEI, ele tem crédito com juros mais baixos, então você pode acessar o crédito ao MEI com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, com condições especiais para o MEI. Você pode participar de licitações públicas com CNPJ, você pode vender para prefeituras, escolas e hospitais públicos, abrindo aí mais um negócio enorme e oportunidade para o seu negócio.
Você pode ter contratos com empresas, né? Muitas empresas só contratam se for pessoa jurídica, com MEI, que você amplia aí seus clientes e pode fechar contratos formais. E o seu CCMEI, que é o certificado de condição de MEI, comprova sua existência jurídica. Então, use para abrir conta PJ. Você pode abrir uma conta no banco, né, sendo como pessoa jurídica, principalmente para você separar suas finanças, que a gente sempre fala e entende que um dos erros comum é a pessoa misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Então, você pode agora, tendo seu CNPJ, você ter uma conta no banco como jurídica. E ali você coloca, os valores da sua empresa, tá? E aí você tem a sua conta pessoal para você não ficar misturando e se perder nesse processo de contas mesmo, pra você misturar o seu dinheiro, depois ficar aperreado, nem tem dinheiro para você, nem tem dinheiro para a empresa. E você pode pedir empréstimos e assinar contratos. Outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês, de uma situação que eu vi, é que às vezes a pessoa não quer abrir MEI, não quer abrir CNPJ e perde algumas oportunidades, né? Aqui no Piauí, no sul do Piauí, nós temos muitas empresas que vêm para cá no ramo agrícola, né? E aí chegou uma grande empresa e precisava contratar um empreendedor ou uma outra empresa que pudesse fornecer quentinhas para os trabalhadores que estavam lá nessa empresa. E aí, procuraram na cidade, o pessoal não tinha um MEI para poder emitir nota fiscal, para prestar esse serviço. E aí eles tiveram que ir em outra cidade, uma cidade próxima, arrumaram uma pessoa dessa outra cidade próxima que tinha o MEI, que podia emitir nota fiscal para estar fornecendo a comida para os trabalhadores dessa empresa. Então, às vezes a gente acaba perdendo certas oportunidades porque a gente quer ficar ali mesmo trabalhando de forma informal. Turma, eu trouxe aqui esse QR Code, que ele tem um vídeo do Sebrae, mas eu posso também pegar o link desse vídeo e colocar lá no grupo, que ele explica também como você emitir o seu boleto, né, para você pagar todos os meses. Falando um pouquinho desse boleto, esse boleto ele se chama DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Então, todo MEI, ele tem que pagar essa DAS, que o vencimento é todo dia 20 de cada mês. O valor é de R$ 87 para o mês geral e é gerado no portal pgmei.com.br e pode ser pago em qualquer banco, lotérica ou no seu aplicativo. Ponto importante: não aconselho você a atrasar a sua DAS, o seu boleto, porque quando você atrasa, você vai gerando aí uma bola de neve. Você tem que pagar só R$ 87 por mês. Aí, se você esquece, no próximo mês é quase R$ 190. E aí, se você esquece, esse valor ele vai crescendo. E aí, você vai ter problema com a Receita Federal e o seu MEI, né? O seu CNPJ vai ser cancelado. Então, essa é uma informação muito importante que o empreendedor ele tem que se atentar para não esquecer de pagar esse documento do Simples Nacional, que é a DAS, ok? Então, vamos lá. Quais são as obrigações mensais e anuais do MEI? Todo dia 20, pagar a DAS pelo portal PGMEI ou o app do Simples Nacional, você pode tirar. Segundo, todo mês você tem que preencher o relatório mensal de receitas brutas
para controle financeiro, para facilitar lá no final do ano, que você precisa enviar esse relatório. E terceiro, até maio, né, do próximo ano, a gente está em 2026, então até maio de 2027, por exemplo, você tem que entregar a sua DAS-N, que é a Declaração Anual de Faturamento referente ao ano anterior. É como se fosse a nossa declaração de imposto de renda, né? Que a gente tem que fazer todo ano. Então, o MEI ele tem que entregar essa declaração anual de faturamento que se chama DAS-N. Então, são três ações aí que você precisa fazer para você evitar multas e garantir todos os seus benefícios previdenciários. Outra coisa legal também é que o MEI ele tem acesso à maquininha de cartão, tá bom? Você pode ter acesso à maquininha de cartão com taxas menores, vai ser menor do que você entrando na maquininha de cartão como pessoa física. Você vai ter recebimentos separados aí das suas finanças pessoais. Você começa também a ter mais credibilidade com os clientes, controle financeiro facilitado. E a gente tem alguns exemplos aqui de maquininhas que saem com juros mais baratos para quem é o MEI, que é a Estônia, a Samap, PagSeguro, Mercado Pago. Eles aceitam MEI e tem os juros aí menor do que pessoa física. Então, só a gente fazendo um resumo, nós temos o boleto da DAS, que é R$ 87 para o mês geral, né? Até o dia 20. Você precisa, maio do próximo ano, todo maio do ano, entregar a declaração anual até maio, que é a DASN. Você pode emitir nota fiscal, tá? Se precisar de alvará, você vai precisar consultar a prefeitura. Você pode ter maquininha, né? Com CNPJ, para você pagar menos aí nos juros. E o seu CCMEI é o seu certificado jurídico, que agora você é uma pessoa jurídica, tem CNPJ. Turma, deixa eu ver aqui. Quero mostrar aqui para vocês alguns recursos úteis, né? Links. Nós temos aí o portal do MEI, que é aqui no gov.br/MEI, que aqui você pode abrir o seu CNPJ MEI, emitir a DAS, declarar faturamento, baixar o seu CC MEI, né? E fazer alterações também no seu cadastro. Tem o PGMEI, que é o Simples Nacional, pgmei.com.br, que você pode gerar e pagar DAS mensalmente, consultar débitos e regularizar pendências. Nós temos aí o Sebrae, sebrae.com.br, com cursos gratuitos, consultoria, acesso ao crédito, suporte completo ao MEI e microempreendedores. E a Prefeitura Municipal para emissão de nota fiscal de serviço, né? E consulta de alvará e licenças específicas aí da sua cidade. Então, esses aqui são os recursos úteis que você pode precisar. E eu quero finalizar essa nosso momento, né, com essa frase da informalidade para o futuro. Cada dia na informalidade é um dia sem aposentadoria, sem crédito e sem proteção. Você merece mais. E formalizar seu negócio não é burocracia, é cuidar de você mesmo, é dizer para o mercado: eu existo, eu sou sério e eu estou pronto para crescer.
Quero abrir a sala nesse momento para retirar alguma dúvida, algum comentário. Alguém aqui já é MEI, já atua como MEI, como microempreendedor individual, já tem CNPJ? Como é que é a sua atuação? Realmente essa questão de estar legalizado, poderia também trazer para nós, se alguém tiver aqui, uma experiência. Ou quem deseja também, né? Aldemir Refrigeração, abriu o microfone, deseja falar, Aldemir? Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu já tenho um MEI, só que como eu sempre trabalhava empregado, eu deixava ele de canto. E aí, como ela acabou de falar, gerou uma bola de neve. Como é que eu faço para me estar regularizando, voltando meu CNPJ novamente? Pronto, você vai entrar lá no portal do PGMEI, ou você pode ir até a Secretaria da Fazenda da sua cidade para você fazer uma negociação, certo? E aí você vai pagando essa negociação e com isso o seu CNPJ ele vai voltar, ok? Ah, ok. Mais alguma pergunta, gente? Ou dúvida? Não precisa abrir o MEI para fazer pergunta, não, né? Não. Mas foi bem legal esse exemplo aqui do Aldemir, que ele falou pra gente, né? Às vezes a gente fica deixando ali de lado e acaba gerando um problema maior. Gerou aí uma bola de neve. E, e pode ir para a dívida ativa? Como Pode chegar a ser registrado na dívida ativa da União, na dívida do Estado, pode, é depois, de- cancelado, né? você fica aí manchado. Aí por isso que tem que negociar. Às vezes, Taline, eventualmente os governos, seja o federal, estadual, municipal, eles lançam refis, né? Financiamento de dívidas. Às vezes também pode ser que uma dívida como aí, né? Aldemir falou, o exemplo dele, pode ser também que às vezes existe situações que o refis atinge, isso daí né, atende a um tipo de MEI. Você já viu isso? Porque Não, eu nunca Mas- vi. Porque às vezes Mas eu. tem pessoas, né, tem empresas que quando há alguns débitos de recolhimento de tributos, né, aí o governo às vezes lança programas específicos em determinado momento, né, Uhum, para todos digamos assim, todos possam é, fazer a negociação e uhum. tornar ou o CPF ou o CNPJ, dependendo da situação, legalizado novamente, né? Sim, sim, sim. Professora, nesse caso dele, do colega, aí ele ainda não perdeu o CNPJ dele, e se ele negociar, ele volta funcionar normal, o CNPJ, como é que faz? Como que fica nesse caso? É, ele volta a funcionar, ele indo pagando a negociação, o CNPJ volta a funcionar normalmente. Agora, eu não sei como é que tá a situação do CNPJ atualmente, tá? Teria que ver. Mas volta. Ah, tá certo. Obrigada. Porque eu acredito que dessa forma aí tem muita gente, né, que acontece isso mesmo, de, de não ficar usando, deixar de lado, aí a não pagar, né, as taxas e acontecer isso. Tem muita gente, com certeza. Acontece. Mais alguma dúvida?
Pois se estiver tranquilo para vocês, agora eu vou passar para o Negreiros. Pois é, vamos aí abrir as câmeras aí pra gente fazer um registro aqui. Kátia, Aldemir tá no trânsito, né? Tava dirigindo, mas se puder abrir a câmera para tirar foto, Aldemir, Edinalva, Naldina, tá lá em Portugal, né? Naldina, Amparo. Amparo pediu até. Eu acredito que Amparo, quando a Taline falou sobre a registro de marca, teve uma aula no ano passado sobre registro de marcas. E, inclusive, esse registro de marcas, Taline trouxe especificações e detalhes, tanto registro de marcas aqui no Brasil, como também, né, na Europa, não foi, Taline? E, Isso. então, para nossos alunos também de Portugal, a Taline também trouxe uma aula anterior, registro de marcas. É isso, Amparo? Você botou no chat que gostaria de ter o link da aula, dessa aula. Seria essa aula de registro de marcas. Depois tu me chama lá no privado que eu te oriento, tá ok? No 3 aqui. Dona Maria Helena, de Barra do Corda, que a sua câmera não está aparecendo, Dona Maria Helena. Direto de Barra do Corda, interior do Maranhão, para o mundo. Oh, agora apareceu, Dona Maria Helena, apareceu agora. 2, 3, feliz! Tchau, tchau, pessoal. Bom feriado aí. Amanhã é Bom feriado. feriado. Até Feliz segunda-feira. Páscoa.